Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os títulos desta edição. No Reino Unido, Boris Johnson dá mais tempo aos deputados para discutirem o Brexit, caso aceitem eleições antecipadas. Em Espanha, dia marcado pela exumação de Francisco Franco, o corpo do ditador espanhol já está no novo cemitério. Ainda por saber qual o futuro político da Bolívia, há pessoas nas ruas em protesto contra a alegada fraude nas presidenciais. E no fim deste jornal, o regresso da dupla gaulesa mais famosa do mundo. Numa semana decisiva para o Brexit, Boris Johnson decidiu pedir ao Parlamento Britânico eleições antecipadas para 12 de dezembro. É um novo ultimato para o Brexit. O primeiro-ministro britânico deixou cair a ideia de uma saída da União Europeia a qualquer custo, a 31 de outubro, dentro de uma semana. A saída ou a morte, dizia Boris Johnson, agora pede um novo compromisso aos deputados e põe eleições no horizonte. A forma de fazer isto, a forma de fazer o Brexit, penso, é ser justo com o Parlamento e dizer-lhes: se querem realmente mais tempo para analisar este acordo excelente, podem tê-lo. Mas têm de aceitar eleições gerais a 12 de dezembro. A proposta de eleições antecipadas tem de ser aprovada por 2/3 dos deputados no Parlamento Britânico. Boris Johnson quer um novo governo a tempo do Natal, a tempo de ratificar a saída do Reino Unido da União Europeia em janeiro de 2020. Em Espanha, as atenções estiveram viradas para a exumação de Francisco Franco. Depois de vários recursos no tribunal por parte da família, o corpo do ditador espanhol foi trasladado para o novo cemitério. Chegou ao fim uma das polémicas que dividiram a sociedade espanhola nos últimos anos. Depois de perder o processo legal contra o governo de Espanha, a família de Franco assistiu esta quinta-feira à exumação do antigo ditador. 22 familiares diretos, na maioria netos e bisnetos, acompanharam a transladação do corpo do Vale dos Caídos para um cemitério nos arredores de Madrid. Sem honras de Estado, manifestações populares e sem autorização para a família cobrir o caixão com a bandeira de Espanha. Ao início da tarde, Franco foi sepultado ao lado da mulher no jazigo da família no cemitério de Mingo Rubio. À espera estavam dezenas de simpatizantes franquistas, um momento de tensão marcado por insultos ao presidente do governo Pedro Sánchez. A família de Franco considera todo o processo propaganda política para angariar votos antes de uma eleição, recorreu à justiça primeiro para evitar a exumação e depois para exigir que os restos mortais ficassem na Catedral de Almudena, no centro de Madrid. Todos os recursos foram rejeitados. Nas ruas, a exumação de Franco continua a dividir opiniões. Para Pedro Sánchez, presidente do governo espanhol, este dia marca o fim da afronta moral, que é enaltecer um ditador. A exumação e transladação dos restos mortais de Francisco Franco, o ditador para uns e salvador do país num período conturbado para outros, é uma questão que continua a dividir a sociedade espanhola. O Partido Socialista, no poder, que enfrenta uma eleição nacional no próximo mês, há muito que queria retirar os restos mortais de Francisco Franco do Vale dos Caídos. Hoje, Espanha cumpre uma promessa a si mesma. Esta decisão põe fim a uma afronta moral que é a exaltação da figura de um ditador num lugar público e dá mais um passo na reconciliação que só pode repousar na liberdade e na democracia que todos partilhamos. Centenas de pessoas reuniram-se esta quinta-feira perto do cemitério de Mingo Rubio, em El Pardo, nos arredores de Madrid, para protestar contra a exumação e transladação dos restos mortais de Franco para aquele local. Nós acreditamos que houve uma guerra civil aqui há 70 anos, onde metade de Espanha estava de um lado e a outra metade do outro. Pensamos que para o governo nos dizer agora quem eram os bons e quem eram os maus, criminaliza a metade que estava de um lado, reabre feridas e volta a uma mentalidade de guerra civil. Madrid, a transladação de Francisco Franco, do Vale dos Caídos, pareceu passar quase despercebida. Para muitos madrilenos há preocupações mais urgentes que precisam ser resolvidas.
Parecem-me fogos de artifício que desviam a atenção dos assuntos importantes. Socialmente, eles não fizeram nada, não fizeram as reformas trabalhistas que prometeram. Não estão a ajudar com execuções hipotecárias ou impostos e não estão a fazer nada para que os bancos devolvam o dinheiro que lhes foi dado para o seu resgate. Dedicam-se a resgatar bancos e não pessoas. A exumação de Franco foi aprovada no Congresso dos Deputados em 2018. O partido de extrema-direita Vox, que na época não tinha assento parlamentar, é o único partido que se opôs abertamente à trasladação. Já é conhecida a nacionalidade das pessoas que foram encontradas sem vida dentro de um caminhão no Reino Unido. As 39 vítimas são originárias da China. As autoridades estão agora a investigar eventuais ligações a redes de tráfico humano. São de nacionalidade chinesa as 39 pessoas encontradas mortas num caminhão em Essex, no sul de Inglaterra. A informação foi confirmada esta quinta-feira pelas autoridades britânicas. A polícia está agora a investigar como é que estas pessoas conseguiram chegar ao parque industrial de Waterglade sem serem detectadas. Ao que se sabe, o atrelado entrou no Reino Unido na noite de 22 de outubro pelo porto de Purfleet, no rio Tamisa, proveniente de Zeebrugge, na Bélgica. A Justiça belga já fez saber que abriu uma investigação para apurar quanto tempo esteve o contentor no país. Existem controles de segurança específicos para os caminhões frigoríficos. As autoridades do Porto afirmam que as pessoas não entraram a bordo em Zeebrugge. Antes dos caminhões entrarem no navio, verificam-se os contentores. Se os selos dos contentores não estiverem quebrados, o contentor fica livre para ser transportado. O motorista do caminhão foi identificado como sendo Mo Robinson. O jovem de 25 anos da Irlanda do Norte foi detido por suspeita de homicídio. As autoridades britânicas estão agora a investigar eventuais ligações a organizações de tráfico de seres humanos. A Embaixada da China no Reino Unido anunciou que está a acompanhar o desenrolar dos acontecimentos com um coração pesado. Na Bolívia, tudo indica que Evo Morales vencerá as eleições presidenciais. Até agora foram contados 98% dos votos. Os primeiros resultados apontam para a vitória do atual presidente do país, a mais de 10% dos votos do segundo candidato, Carlos Mesa. Os últimos dias foram marcados por violência e protestos em várias cidades por suspeitas de fraude. É a nossa convidada em estúdio, Natália Oelsner, jornalista da redação espanhola, boliviana. Bem-vinda, Natália. Acompanhaste as eleições desde o início. O que está a acontecer na Bolívia é algo novo? Bueno, estas elecciones y esta crisis política que se está viviendo en Bolivia hay que comprenderla viendo al pasado, porque el enojo de la gente ya viene acumulándose desde hace varios años. En 2014, Evo Morales fue reelegido para un tercer mandato, pero para mucha población ya era algo inconstitucional, porque la Constitución solo autoriza 2 mandatos consecutivos. Entonces, este fue un primer elemento. Un segundo elemento fue el referéndum del 2016, en el que el pueblo dijo no a la reelección. Sin embargo, el Tribunal Constitucional aprobó y dio luz verde a la candidatura de Evo Morales a estas elecciones, las elecciones del pasado domingo. Entonces, bueno, para mucha población Evo Morales ya era un candidato ilegítimo. Entonces, las denuncias de fraude que han sucedido desde el domingo fueron simplemente la gota que derramó el vaso. E o que é que aconteceu exatamente no domingo eleitoral? Las sospechas de fraude comenzaron cuando la transmisión de resultados preliminares se interrumpió a las 7:40 de la noche al 83% del escrutinio. Esto generó muchas dudas porque el primer candidato, Evo Morales, estaba a menos de 10 puntos de diferencia del segundo, de Carlos Mesa, y esto llevaría a una segunda vuelta. Se suspendieron sin mucha explicación, la gente salió a las calles, organizaron vigilias en casi todas las ciudades de Bolivia y 23 horas después se reanudó la transmisión, pero los resultados eran completamente diferentes. Evo Morales ganaba en una primera vuelta. Y eso ha provocado la crisis política en este momento porque ambas partes, tanto la gente que apoya al gobierno como la gente que se opone a la reelección, están dispuestos a darlo todo para defender su voto y defender la democracia. Mas a situação na Bolívia é parecida com aquela que vimos na Venezuela, ou seja, afeta as pessoas, afeta as famílias?
Bueno, eso es lo que la gente tiene miedo, ¿no? Para mucha gente estas elecciones son decisivas para evitar que Bolivia se convierta en una próxima Venezuela. Entonces todavía evidentemente no hemos llegado a ese punto, la situación en ese aspecto no está como en Venezuela, no hay problemas para encontrar alimentos, sí hay mucha especulación en redes sociales, se especulaba el lunes, martes, vayan al supermercado, compren todo lo que puedan porque no va a haber alimentos, no va a haber gasolina, pero bueno, ese no ha sido realmente el caso, la gente no tiene dificultades para encontrar este tipo de productos. Bueno, hay que ver si las manifestaciones continúan y se vuelven más complicadas. En ese caso pueden faltar algunos productos porque La Paz es como un hueco, ¿no? Que se puede bloquear muy fácilmente, entonces en La Paz sobre todo se pueden conocer ese tipo de problemas, sí. Obrigada, Natália, pela tua participação aqui na Euronews Noite. Natália Welsner, jornalista da redação espanhola boliviana, a fazer-nos um ponto da situação política da Bolívia. As aventuras da dupla gaulesa mais famosa do mundo comemoram 60 anos com a primeira protagonista feminina. A filha de Vercingetorix conta a história da Adrenaline, uma adolescente perseguida pelos romanos que pede proteção na aldeia da Asterix. Para muitos é o acontecimento editorial do ano. A nova aventura da Asterix saiu esta quinta-feira para as bancas e a grande novidade é ter uma heroína. Neste caso, a filha adolescente do famoso rei Vercingetorix, que liderou as lutas contra Júlio César. Perseguida pelos romanos, a Adrenaline esconde-se na aldeia da famosa dupla gaulesa. Foi complicado incorporar esta personagem histórica no mundo dos gauleses. Ele virou a história de cabeça para o ar. A Adrenaline deu-nos a solução. Falamos do pai enquanto contamos a história da filha. Isso levou-nos a um tema interessante que é a adolescência, de que não se falava muito na série anterior. Tal como aconteceu nas últimas 3 edições, as aventuras da dupla são escritas por Jean-Yves Ferry e desenhadas por Didier Conrad. Acho que a Adrenaline está inserida no espírito da época, mas acima de tudo está em harmonia com o espírito da obra, com o humor, com as aventuras da Asterix em geral. É quase um personagem que o meu pai poderia ter inventado. A Adrenaline é inspirada em Greta Thunberg, a jovem sueca que se tornou num dos símbolos da luta contra as alterações climáticas. Até aqui, nos livros da Asterix, não havia heroínas femininas. Na BD, nos anos 60, 70, em geral quase não havia personagens femininas por razões puramente estratégicas. Se calhar porque não havia muitas raparigas a ler estes livros. E se havia, ninguém sabia. As aventuras de Asterix inspiraram uma dúzia de filmes e séries de desenhos animados. Esta quinta-feira, o novo livro foi lançado em todo o mundo em mais de 20 idiomas. É tudo nesta Euronews Noite. Continue connosco.